Nossa República traz essa semana a especialista em Direito Público e mestranda em Política Social pela UFMT, Priscila Stella, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa sobre Violências contra Mulheres e Meninas na região da Amazônia Legal, especificamente sobre violência política contra mulheres em Mato Grosso. Na pauta, o projeto de lei 1904, o PL do estupro. Priscila Stella, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por sua participação, por ter aceitado esse nosso convite. Bom dia, Mauro. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra poder participar desse bate-papo. Muito bem. E é um assunto muito sério. Nós vamos tratar, a nossa pauta hoje principal é a questão do PL 1904, que é um projeto de lei que já ficou conhecido, o PL do estupro. E eu queria, Priscila, começar perguntando a você se você conhece a justificativa apresentada pelos autores do projeto para limitar o aborto legal em casos de estupro a 22 semanas. Então, Mauro, esse projeto de lei ele foi apresentado agora em maio de 2024, né? Ele é um projeto desse ano, tem como primeiro autor o deputado Sóstenes Cavalcante, mas a gente tem vários autores, inclusive 2 deputados mato-grossenses, né? O deputado Abílio Bronini e a deputada Coronel Fernanda. Mato-grossense, sim, mas temos várias outras mulheres, tá? Então não é uma única mulher. Mas a gente tem que falar e destacar a importância dessas pessoas estarem assinando como autoria desse projeto, porque não é apenas um projeto de lei que, como eles costumam divulgar, se veicula pela vida do feto, do concepto, do nascituro, mas ele tem várias outras implicações. E o objetivo, como eles destacam na justificativa, seria acrescentar parágrafos ao Código Penal. E parágrafos que lidam justamente com a questão da criminalização e da punição das mulheres que praticam o aborto em caso de estupro. Só um parêntese, Priscila. Nós estamos falando de aborto legal, de aborto previsto na legislação penal brasileira, autorizada, que é o caso de estupro, é o caso de anencefalia, né? E é o caso de risco de vida da mãe, né? São 3 casos que a legislação permite o aborto. Fora disso, não se discute aborto. É isso? Exatamente. Apesar de eu achar que a gente deve sim discutir a questão da legalização do aborto no país, a justificativa principal, e eu não sei se você teve a oportunidade de ler a justificativa do projeto de lei, mas qualquer pessoa que tiver interesse, basta acessar, né, o inteiro teor do projeto. Ele traz um histórico da legislação bem distorcido, ele traz pouquíssimos conceitos e justificativas e artigos de lei de proteção às crianças e adolescentes, e ele tem um viés meio que ideológico, religioso, conservador. Então, esse meio que é bondade sua, né? Que é extremamente conservador, é um retrocesso na legislação, me parece. Porque assim, para quem ainda não acompanhou essa situação, essa discussão, só para ajudar e quem está nos assistindo, Priscila, é o seguinte: a menina, a mulher estuprada, se ela não conseguia fazer um aborto legal, entrar com um processo na justiça, etc., provar aquela situação, né? Se ela não conseguir fazer um aborto legal antes das 22 semanas, se ela só conseguir depois, ela passa a responder por homicídio. Quer dizer, com uma pena equivalente à pena de homicídio, que é maior que a do estuprador. É isso, Priscila? Exatamente isso, Mauro. As mulheres e as meninas são colocadas no lugar de assassinas, de homicidas,
ao invés de se punir quem praticou esse estupro. Então, pela legislação hoje, em tese não era nem para ter uma demora na autorização ou na realização dos abortos legais. Mas o que a gente vê, na realidade, é que não acontece. Inclusive, na justificativa desse projeto de lei, eles utilizam aquele caso emblemático que nós tivemos da menina de 11 anos que foi até divulgada uma audiência com a juíza que meio que submeteu ela a aceitar a continuidade da gestação, que todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. E é uma distorção desses fatos, porque o que acontece? Quando a gente fala num país onde a gente tem altíssimos índices de gravidez infantil, né, de meninas de 9 a 13 anos, em decorrência de estupro, e estupros que acontecem geralmente dentro de casa, nas igrejas, em lugares em que, em tese, era para essas crianças serem protegidas, há uma dificuldade de se identificar essa violência, inclusive com o prolongamento dessa gestação. E o projeto de lei, ele usa argumentos que nem a Organização Mundial de Saúde aceita mais hoje como válidos para a manutenção dessa gestação, que é uma violência, que pode ter risco, porque uma criança de 8, de 10, de 11 anos não tem condições físicas e biológicas de gerir uma outra criança, entendeu? Então, assim, são várias implicações. Por isso que a gente fala no desvio, no viés fundamentalista religioso, porque na descrição desse projeto de lei, agora que você me permitiu falar, então eu vou falar mesmo, né? Há nessa descrição desse projeto de lei um ataque direto aos movimentos feministas que historicamente alcançaram direitos para mulheres e meninas, há uma omissão completa da legislação de proteção às crianças e adolescentes. A gente tem na nossa legislação brasileira, é pacífico, não se discute quando o estupro é de vulnerável, então crianças menores de 14 anos, e uma gestação ocorrida numa criança menor de 14 anos é um estupro. Então, o que a gente vê é que, assim, os poucos casos, ou, na verdade, os casos que chegam a pedido de realização de aborto para além da 23ª semana, são casos muito emblemáticos e muito sérios, e passam por todo aquele sistema de revitimização. Quer dizer, a vítima, que já foi vítima de um estupro, de uma violência, que provavelmente está com uma gestação escondida, velada, para que não seja punida, e para que não seja punido esse estupro, e que esses estupradores não sejam punidos, ela passa por todo um processo de identificar que foi vítima, da sociedade julgar ela, dela passar por processos judiciais que continuam revitimizando, ou seja, retaliando ela, julgando a conduta dela, para que ela possa conseguir. E aí fala-se de manutenção de uma gestação para fins de adoção, num país onde a gente sabe que o processo de adoção ainda continua muito complexo. E ainda tem muitas crianças institucionalizadas porque tem critérios de adoção que são válidos para os adotantes e que limitam que essas crianças saiam. Então tem várias questões aí brincadas. A gente não pode falar da limitação em questão de urgência com uma decisão e um diálogo de 23 segundos na Câmara. A gente não pode aceitar que a justificativa do presidente da Câmara, do Arthur Lira, é de que vai ter uma relatoria mulher, se a gente sabe que o projeto foi proposto por mulheres. Então, assim, na minha perspectiva, enquanto pesquisadora de gênero e de violências contra as mulheres, é mais um artifício utilizado para que a sociedade, o Estado e os homens continuem objetificando e dominando os corpos das mulheres e das meninas. Porque, historicamente, mulheres e crianças são tidas como propriedade, como objeto. Então, as pessoas tendem a querer dispor desses corpos como eles acharem que é necessário. E a gente não pode mais permitir isso, porque isso é um retrocesso, né? Eu acho que esse assunto a gente vai conseguir explorar bem aqui ao longo do programa, mas eu queria começar, que eu acho que é uma discussão, que é uma discussão de fundo, que eu acho que é a essência, né? Que é, de um lado, o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, e de outro lado, a questão
religiosa, espiritual, etc., que vê a gravidez e a existência de vida no útero como uma questão religiosa, espiritual. Eu, pessoalmente, eu consigo racionalizar perfeitamente que existem causas e que não se pode admitir a permanência daquela gravidez. E os casos legais são muito emblemáticos, são muito corretamente, aliás, já estão no Código Penal aí desde 1940, quer dizer, já é quer dizer, voltar atrás com relação a isso é algo bastante questionável. Mas eu estou me colocando aqui na chuva, no braseiro, porque eu sou espiritualizado, quer dizer, eu tenho convicções religiosas também, né? E acho que, em regra, o aborto não deveria ser permitido, como regra geral, como é hoje, né? Você tem as exceções que estão lá no Código Penal, e eu falo isso só por convicção religiosa, como a maioria da população brasileira tem essa convicção, mas olha, e tal, vamos matar uma criança, a criança não... E eu já me baseei numa outra argumentação. Eu acho que hoje existe informação suficiente, existem métodos contraceptivos disponíveis para todo mundo, embora crianças vítimas de estupro não entram nisso, né? Porque, primeiro que são crianças, né? Depois são vítimas de uma violência. Mas eu estou falando assim, para a mulher, de uma maneira geral, que com seus 20, 25 anos, acaba engravidando uma gravidez não planejada e que decide que quer tirar esse feto, porque, enfim, eu acho que a responsabilidade dela talvez tivesse vindo antes no sentido da prevenção dessa gravidez não planejada ou não, enfim. Porque, de uma certa forma, a gente tem que considerar, e aí é uma concepção religiosa, tá, Priscila? No sentido de achar que a vida, quer dizer, que o espírito está colocado lá, quer dizer, nós estaríamos, de alguma maneira, interferindo, né, numa situação que não temos o direito, assim como não temos o direito de matar qualquer pessoa, né, não temos esse direito. Mas isso é convicção pessoal, espiritual minha, né, como outras pessoas têm. Mas essa é uma coisa completamente diferente. O que nós estamos tratando aqui da PEC 1904 é algo absolutamente fora da casinha, me parece. É uma violência contra as crianças. Por que a gente fala crianças? Existem muitas crianças de 11 a 13, 14 anos que são vítimas de estupro, Priscila? Sim, nós temos muitos casos. Para você ter uma ideia, em 2022 foram registrados 74.930 estupros no Brasil. 2022, tá? Nós estamos em 2024. 60% desses casos de estupro foram de crianças de 0 a 13 anos. Então é muito complicado, sabe, Mauro? Eu entendo, eu hoje não pratico nenhuma religião, já frequentei algumas, e eu entendo que as pessoas têm essas frequências, essa necessidade, né, de praticar a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Mas a gente não está falando aqui desta questão. Uma coisa é eu ser ou não a favor do aborto em qualquer circunstância, entendeu? A outra é a gente permitir que a sociedade dite regras sobre corpos, sobre pessoas. Então você estava falando assim, tem métodos contraceptivos. Bom, vamos pensar o seguinte, se todos os homens fossem obrigados na adolescência, no início da sua fase reprodutiva, a serem vasectomizados, né? Que é um procedimento que pode se reverter para fins de quê? De fazer o controle dessa reprodução, de não ter casos, de evitar que tenham gestações em casos de estupro.
Você acha que poderia ter uma legislação nesse sentido? Que deveria? Sobre essa coisa do conceito, a gente tentar entender o que gera isso, né? O que gera uma proposta como essa. Primeiro que a proposta, definitivamente, ela é uma proposta sem cabimento. É uma proposta que penaliza a vítima, que dá uma pena, estabelece uma pena para uma vítima de estupro maior do que tem o estuprador. Quer dizer, só por isso já é algo completamente fora da medida, né? É impossível que a sociedade brasileira vá tolerar uma coisa como essa. Mas eu queria saber o seguinte, como é que essa coisa nasce dentro do Congresso? É esse conservadorismo, essa situação que vem das urnas de 2022, de um país polarizado, dividido? Como é que você entende que prospera dentro do Congresso Nacional um projeto dessa natureza? Então, Mauro, assim, eu faço a segunda graduação em Ciências Sociais e a minha área de preferência é a ciência política, especialmente a violência política contra as mulheres, mas a gente trata no amplo aspecto de violências contra as mulheres. O que eu percebo dentro das minhas pesquisas de violências contra as mulheres, de ciência política e do momento que a gente viveu e ainda vive no nosso país, é que propostas legislativas nesse sentido, elas têm vários objetivos, entendeu? Não é apenas o ódio às mulheres, não é apenas a preservação dos estupradores, mas tem várias questões. Por exemplo, a gente, como você disse, a gente tem hoje um Congresso majoritariamente conservador, que inclusive também não é muito da base do atual governo, né, do atual presidente. Então a gente vê que pode ser um teste ao presidente Lula, a própria lealdade do presidente Lula ao governo, porque ele demorou, inclusive, para se manifestar contrário a esse projeto. Há uma contraposição também ao próprio STF, porque recentemente o ministro Alexandre de Moraes derrubou aquela resolução do Conselho Federal de Medicina que punia médicos que realizassem aborto, inclusive o aborto legal. Então, tem essa queda de braço com o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é uma questão também dos últimos anos da nossa política. Tem um poder médico ofendido, que também a gente lida com uma categoria que, apesar de científica, a gente viu no período da pandemia, um negacionismo muito grande, inclusive da ala médica, sobre a questão da ciência. Tem a questão do populismo penal, porque no Brasil as coisas que estão muito mais relacionadas ao punitivismo, eles têm muito maior engajamento. A gente também está num ano de eleição, entendeu? Eleições municipais. E aí vem aquilo que nós, pesquisadores de gênero, de mulheres e feministas, tratamos, que é o ódio às meninas e às mulheres. Então tem vários aspectos que essa legislação pode atacar. Porque se você pensar que, olha, eu busquei os dados aqui, em 2023 a gente teve 12 mil meninas de 8 a 14 anos que foram mães, e se a gente tem uma legislação penal que fala que qualquer ato libidinoso ou sexual contra menores de 14 anos é estupro de vulnerável, então essa gravidez dos 8 aos 14 são gravidezes decorrentes de estupro e autorizadas pela lei, porque a lei não pune o aborto em decorrência de estupro, certo? Mas é aquilo que a gente já estava falando no bloco anterior. Por que se demora? Por que tem... A lei não fala de um marco temporal. O Código Penal, quando autoriza o estupro em decorrência do aborto, ele não fala de um marco temporal. Até 22ª, 23ª semana. Essa alegação, que inclusive consta na justificativa desse projeto, que está muito além do que as organizações de saúde nacionais e internacionais falam, não tem nem justificativa. Considerava-se antigamente a viabilidade desse feto a partir da 23ª semana, ou seja, se a partir da 23ª semana ele tivesse que ser retirado do útero, né, ele poderia ter uma vida extrauterina, mas isso é muito relativo hoje, não dá para se dizer. Então a gente pensa o seguinte, você vai colocar na balança o que é menos gravoso numa sociedade onde, repito,
crianças são vítimas de estupro e que se a gente tem dados hoje, ainda são dados subnotificados, que essas crianças elas são vítimas de estupro dentro de casa, pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus avós, pelos amigos da família. Elas são estupradas por líderes religiosos. Essa semana mesmo saiu a notícia de um pai que estava estuprando uma criança entubada na UTI. Entendeu? E aí essa criança, e inclusive no projeto de lei está escrito lá, menina, entendeu? Para além do ódio às mulheres e dessa questão de querer dominar os corpos das mulheres e tratar as mulheres e as crianças como propriedade, como que você concebe que aceita que uma menina pode ser mãe? Ou que, se, por exemplo, a lei que autoriza a adoção no Brasil não autoriza a adoção por menores de 21 anos. Você entende as contradições que a gente vive? Quer dizer, a gente tinha que estar num momento agora que todos os organismos internacionais que lutam pelos direitos humanos, todos os direitos humanos universais e pelas questões de saúde, elas estão se posicionando no sentido de que os países devem dialogar sobre a descriminalização do aborto. É aquilo que a gente estava falando, independente da minha religião, da minha espiritualidade ou da sua, a gente não tem que ditar regras sobre a vida das pessoas. Se essa pessoa, essa mulher, essa pessoa com um útero, ela vai decidir por um aborto, as consequências espirituais são dela, não nossas. A gente não tem que ditar regras sobre isso, você entendeu? Agora, permitir que uma legislação continue penalizando ou que tenha um retrocesso de penalizar vítimas de crimes nefastos que acontecem debaixo dos nossos olhos, a gente não consegue perceber. Eu tenho 20 anos no direito. Eu participei ao longo dos meus 20 anos no direito várias vezes do 18 de maio, que é aquela campanha de combate à violência e exploração de crianças e adolescentes. Quantas vezes, Mauro, eu estive nas escolas falando sobre os direitos e sobre as violências que as crianças enfrentavam com crianças. E no final das palestras, elas me procuravam para relatar o que acontecia com elas. Porque às vezes elas não conseguiam relatar nem para as professoras. Em casa elas não tinham acolhimento. Então você submeter, e aí vamos falar das crianças, das meninas, que eles tratam das meninas nesse projeto. Submeter uma menina que está dentro de uma casa, que de repente é o que tem registro, tá? De repente o pai é um líder religioso, e essa pessoa está estuprando, violentando essa criança, essa menina sequer sabe o que é uma gestação, e ela descobre tardiamente que ela é vítima de uma violência, porque ainda assim, para nós mulheres conseguirmos identificar e aceitar que nós somos vítimas de violência, é um processo muito doloroso, e aí você submeter essa pessoa, essa mulher, essa menina, a gerar um filho, fruto de uma violência, pelo simples fato de que há uma alegação de que você está matando uma vida. Agora me diz uma coisa, tudo bem, vamos gerar essas crianças, vamos colocá-las numa instituição para adoção, e se por acaso aquela criança ou aquelas pessoas que queiram adotá-la descobrem que ela é fruto de decorre de um aborto, de um estupro, perdão, de um estupro, qual é o impacto que vai ter na vida dessa criança? Qual é o impacto que vai ter na vida dessa família? Não dá para dizer que a gente conseguiria abafar isso ou não. E, como eu disse, ainda assim, a adoção no Brasil não é um modelo maravilhoso, entendeu? A gente não está falando de uma adoção à brasileira, né? Que eu pego, gero uma criança, não desejo ela e dou para alguém, que acontecia muito antigamente. Hoje tem todo um processo, entendeu? Então, assim, discutir aquilo que já está pacificado na legislação a partir de violências maiores contra aquelas vítimas é um retrocesso. A gente não pode permitir isso. Priscila, eu queria pontuar uma colocação sua que é extremamente importante e que eu concordo com ela. Apesar da minha posição, do ponto de vista espiritual, ser, em regra, contra o aborto, claro que eu respeito a posição de quem quer fazer o aborto, né? Porque eu acho que essa posição religiosa, a religião é uma coisa muito íntima, é de cada um. A fé
é de cada um. A fé não pode ser medida coletivamente, embora se tente fazer isso. Né? Mas cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer, né? Naquilo que acha correto, enfim. Então, eu nunca fiz um argumento contra o aborto no sentido de que as pessoas não podem. Eu, pessoalmente, tenho uma posição contrária por questões espirituais, né? Mas isso é uma questão íntima, uma questão pessoal. O que me assusta nesse processo todo é quando você propõe uma violência desse tamanho com uma alegação religiosa, uma alegação em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de sabe lá o quê. Quando a gente está vendo um Congresso majoritariamente conservador, com uma linha, dizer, cuja base eleitoral são religiões, né? Que defendem a tese de que a religião, que o Brasil, quer dizer, não é uma democracia, mas deve ser uma teocracia, porque a religião tem que definir os princípios morais do país, etc. E aí a gente está falando de parlamentares, muitos deles que são estelionatários da fé alheia, que se utilizam, às vezes, do baixo nível de instrução das pessoas, manipulam as pessoas com fake news, com informações completamente distorcidas, para obterem vantagem para si, né? Então, esse ponto, quer dizer, que eu acho que é importante, porque ele está linkado com muitas coisas da realidade atual, né? Por exemplo, com as fake news que estão na internet, com a manipulação política que existe por conta de informações falsas, por crenças que são absurdas, a Terra é plana, vacina mata, coisas assim completamente criminosas, mas que é um instrumento, uma ferramenta de poder desses canalhas, com perdão da palavra, que utilizam dessas pessoas para se elegerem, para estarem lá no Congresso e replicando toda uma história de controle dessas mentes, que é realmente lamentável. Porque não afeta só a questão do aborto. São N questões, N retrocessos que o país está vivendo, quer dizer, há uma queda de braço institucional. O Supremo define uma coisa, o Congresso vai lá para... não, porque o Supremo definiu, eu quero definir outra coisa. E às vezes sem nenhuma razoabilidade, né? Então nós vivemos um momento político grave e que eu acho que essas coisas merecem uma reflexão maior, inclusive da comunidade científica, no sentido de ajudar a que esse debate ganhe as ruas. Eu acho assim, uma hora muito complicado, né? Quando a gente estuda a ciência política, a gente verifica que, e isso é processo até histórico, de que a manipulação da comunicação, a comunicação em massa, é um dos principais instrumentos de você movimentar e articular o eleitorado. E aí a gente vem desse processo realmente de utilização da desinformação, de utilização das redes sociais, de movimentos pelas redes sociais. Aí antes você estava falando sobre a questão religiosa, né? E a gente tem visto nesse processo desse projeto, de tramitação desse projeto de lei, inclusive várias entidades, vários movimentos cristãos, falando a respeito e contrários a isso. Inclusive tem um vídeo que foi bastante divulgado de uma vereadora do PSDB de Goiás, que é evangélica, e ela fez uma entrevista, né, para a mídia de grande massa, falando que ela fez uma pesquisa na Bíblia e que a palavra aborto apareceu uma vez só, quando outras palavras de punição aos crimes praticados contra mulheres e crianças tinham muito maior recorrência na Bíblia. Eu não, como eu te disse, eu não sou hoje praticante de nenhuma religião. E eu acho que cada pessoa tem a sua liberdade, inclusive a liberdade religiosa. Do mesmo jeito que a gente prega várias liberdades e se fala muito de liberdade, a gente tem que permitir que cada pessoa tenha a liberdade de decidir pelo seu próprio corpo, pela sua própria vida.
né? E aí, se dentro do, como a gente estava falando antes, de um aspecto religioso, ela vai se considerar o ser punida ou não, aí são outras questões. Agora, num país igual o nosso, que é um dos que mais tem casos de gravidez infantil em decorrência de estupro, onde a gente vive uma legislação que se presume o estupro quando a gravidez e o ato é praticado por menores de 14 anos, que eu vou repetindo sempre isso, a gente tem crianças e adolescentes sendo mães, vítimas de violências sexuais, a gente não pode andar para trás, entendeu? É como você disse, no Brasil, o aborto legal é considerado para vítimas de estupro, quando tem grave risco à saúde da mulher, quando tem também a questão do feto anencéfalo. Aí você pensa o seguinte: é um grave risco à saúde da mulher conduzir essa gestação. E de repente ela não tem apenas essa gestação, ela tem 2 filhos. E nesse caso, ela tem que optar por salvar a vida de um filho que ainda não nasceu e de repente deixar outros 2 órfãos. Você acha que é justo isso? É assim, é submeter constantemente mulheres e meninas a muito mais violências. Você imagina o que seria para uma menina ou uma adolescente que identifica que essa gravidez, que demora para ela ter essa noção de que é fruto de uma violência, de um estupro, e esse feto é indesejado, esse concepto é indesejado? Que tipo de amor a gente está falando? Que tipo de direito a gente está falando, né? Família. Nos últimos anos no nosso país tem sido muito ressaltada essa questão de família, de igreja, de religião. Bom, a gente vive hoje numa sociedade em que família não se considera mais família, nem a legislação considera mais família aquilo que era tradicionalmente considerado como família. E eu repito, os maiores casos de estupro de crianças e adolescentes são dentro das famílias tradicionais brasileiras, que, em nome da família tradicional brasileira, cometem-se várias violências contra crianças, contra mulheres, para o quê? Para uma aparência social que não existe. Então, acho assim, tem muito, como a gente falou, tem muitas questões aí. Disputa de poder entre o Congresso e a presidência da República, para mostrar quem pode mais e como se negocia melhor. Disputa de poder entre o legislativo e o judiciário, que já tem esse processo de desgaste histórico. A imposição do poder do médico, da categoria médica sobre as decisões, né, de saúde ou não, e essa questão sempre do poder sobre as mulheres e meninas. Então, acho que a palavra poder, ela é muito utilizada e ela é muito distorcida, entendeu? Quem somos nós para termos o poder de dizer ou de determinar algo sobre a vida do outro, se a gente fala em liberdade, né? Então, assim, até para a gente ter a nossa liberdade de ir e vir retirada, a gente precisa passar por um devido processo legal ou ser preso em flagrante delito. Então, como eu submeto uma mulher, uma criança, uma menininha, como eu submeto uma menininha que está dentro de uma situação de violência sexual a passar 9 meses gerando uma outra criança fruto dessa violência, para simplesmente colocar lá, a justificativa pode ser adotada, para colocar num sistema de adoção que a gente hoje sabe que E não funciona, né? não é o melhor do mundo, não é o ideal, entendeu? Então, assim, é uma discussão muito simplória e é um retrocesso muito grande. Quando a gente tinha que estar discutindo a questão de saúde pública, relacionada ao aborto não legalizado, ao não atendimento, a forma que acontece. O exemplo que eles usam alguns exemplos na justificativa desse projeto, mas é justamente aquele da menina de 11 anos, que a gente ficou todo mundo sabendo que ela foi retirada da sua cidade para fazer o aborto, que ela foi submetida numa audiência com uma juíza e uma promotora de justiça de que ela continuasse essa gestação. E ela já estava com a gestação bastante avançada. Como assim? Você tem que colocar uma criança escondida dentro de um carro para fazer um aborto que é autorizado no país. E tudo isso eles não falam no projeto de lei, que foi motivado por uma comoção fundamentalista religiosa, conservadora.
Não era o estuprador, não era outras pessoas que tentavam ali, eram pessoas que estavam protestando em nome de uma religião. E eu não sei se alguma delas se dispôs de fato, de repente, a adotar essa criança, né, caso ela viesse à vida. Porque assim, são muitas questões, né? A gente tem a família tradicional que não deixa de ter uma mulher que, apesar de casada, ainda assim é mãe solo, que ela é a única responsável pelo trabalho de cuidado familiar. E é um trabalho de cuidado não reconhecido pela sociedade. Então, se a gente pautar a tramitação em urgência em 23 segundos, numa casa legislativa que deveria primar pelos direitos humanos de todas as pessoas, e está violando direitos humanos de mulheres e meninas, 23 segundos, com a justificativa de uma relatoria que vai ser de uma mulher, se a gente tem mulheres que assinam essa proposta de retroceder na legislação e no caminho que a humanidade está seguindo, é muito absurdo, né? É assustador. Priscila, eu tenho a convicção que esse projeto vai enfrentar muita resistência, já está enfrentando. Hoje, dia 17, segunda-feira, dia 17 de junho, nós estamos gravando essa nossa conversa, que vai ao ar na próxima semana, na outra, não sei o certo. Mas hoje mesmo nós temos um protesto aqui em Cuiabá, como já aconteceram outros em São Paulo, no Rio, na Bahia, enfim, contra essa medida, né? Então eu acredito que, havendo mobilização popular, de que tem essa visão mais progressista, e é progressista não no sentido de esquerda ou de direita, não, é mais progressista no sentido da humanidade, da vida, do respeito às crianças, às mulheres, enfim. E eu acho que esse assunto, espero, torço por isso, não vai ser apreciado, né? Já eu quero uma outra perguntinha, eu quero mudar um pouquinho desse assunto, porque você trata também do assunto, que é a questão da violência de gênero na política. Será que a gente pode falar um minuto sobre isso? A gente está chegando no final, mas eu queria aproveitar a sua presença para a gente dar uma palhinha. O que é isso, afinal? Que as pessoas não conseguem entender direito e a gente está vendo mulheres no parlamento sendo caçadas, sendo, de alguma maneira, tolhidas da sua liberdade de propor, de defender suas ideias, porque nós temos um parlamento, no geral, que foi... Enfim, que o conservadorismo toma conta, né? Que a misoginia toma conta, que posições que são absolutamente condenáveis tentam comandar o destino e limitar a presença da mulher e quando presente, de uma forma subalterna. Pois é, Mauro, é bastante interessante essa discussão e como qualquer outra violência depende muito da gente trabalhar com a gente costuma dizer, letramento de quais seriam os tipos de violência, né? Porque, por exemplo, da Lei Maria da Penha, quando a gente faz pesquisas hoje, apenas 20% das mulheres sabem o que a lei proíbe, o que a lei protege, então como que a lei se articula. A violência política de gênero, ela é de 2021, a normativa. As duas leis que tratam da violência política de gênero, ou de violência política, né, são de 2021. E aí o que acontece? De lá para cá, a gente tem discutido mais isso. Discutido o fato de que uma vereadora não pode ser silenciada, não pode ter o seu momento de fala tolhido, o microfone desligado, que ela não pode ser punida pela sua atuação e várias outras coisas, que uma candidata, uma pré-candidata não pode não ter acesso ao fundo partidário, são várias questões. E culminando assim no ápice de toda a violência contra a mulher, que é o feminicídio, e o caso mais emblemático que a gente tem no país, que é a anterior a 2021, que é o feminicídio da vereadora Marielle Franco. Então, sim, quando a gente fala de espaços de poder e decisão, como a gente já tinha falado de poder antes, dentro da nossa pesquisa sobre gênero e cultura, né, e história do mundo e do Brasil, a gente vive uma questão de discussão de gênero sobre papéis sociais que foram impostos aos homens e às mulheres, né? E ao longo da história, o papel social imposto às mulheres seria um papel social do privado,
da casa, do lar, do cuidado, da reprodução. E aquelas mulheres que ousam extrapolar este lugar e este papel social, elas acabam sofrendo violências. Não que dentro do privado não se sofra, né? Tanto que a gente tem a lei de proteção e combate, enfrentamento à violência doméstica e familiar. Mas no ambiente público ainda não era tido, porque muito se normaliza. A vereadora fala demais. A deputada fala demais. Ela não compareceu à sessão porque estava passando mal. É coisa de mulher. Porque tem filho. Porque não tem filho. Então, são todas as formas de julgamento que dentro da nossa sociedade a gente vai minimizando e normalizando. Que a gente não pode mais. E a gente precisa cada vez mais de mulheres no espaço, ocupando esse espaço de poder e decisão, e tratando os direitos de nós mulheres e das mulheres e meninas, entendeu? Obviamente, como eu disse, nesse projeto de lei que a gente está discutindo aqui hoje, várias mulheres assinaram, mas aí são mulheres conservadoras. E a gente precisa, sim, de pessoas progressistas, de mulheres progressistas. E aí, quando a gente fala de mulheres, a gente não fala apenas de mulheres que tenham útero e vulva. A gente fala de todos os tipos de mulheres. Porque a legislação hoje trata gênero com essa questão de reconhecer as mulheres transgêneros e transexuais e travestis, entendeu? Então, é a mulher no amplo aspecto. E ela não pune só, quando a gente fala em violência política, só a questão de gênero. Ela faz essa, a gente costuma dizer, intersecção, né? O marcador social do gênero, da raça, né? Da etnia, inclusive até da questão de origem e a questão também religiosa. Então, as legislações hoje que enfrentam a violência política, tanto a violência política de modo geral, como a violência política contra as mulheres, ela vem nesse sentido de que garantir que as mulheres que estejam em frente de movimentos sociais, na frente de partidos políticos, de lideranças de bairros, não só apenas as candidatas, as pré-candidatas ou as mulheres eleitas, que elas tenham esse espaço político delas garantido. Então, a gente fala em garantia de direitos amplos eleitorais, né? Direitos de cidadania. Mas aí, se você quiser, uma outra hora a gente pode conversar muito bem sobre isso. Vamos sim. Infelizmente, no nosso estado, a gente tem, infelizmente, porque acontece, né? Mas felizmente, em razão das leis de 2021 para cá, a gente tem notificado esses casos, né? De vereadoras, de prefeitas, né? De pré-candidatas, de dirigentes, entendeu? Que têm sofrido a violência. Isso é importante que se denuncie para que a gente desinvibilize essa questão, entendeu? E que a justiça, o judiciário, já que é uma questão legal, jurídica, comece a tratar de forma adequada. Olha, eu quero agradecer muitíssimo. É claro que esse assunto não se esgota, há muita conversa para se ter, tanto em relação ao PL do estupro, quanto em relação à questão da violência contra a mulher na política, a violência doméstica, enfim. As pessoas às vezes contestam, mas o homem também sofre violência, né? Tem muita esse contraponto, né, de querer igualar por baixo, né? E nós não podemos permitir realmente isso. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República. Já fica o convite para uma nova conversa que a gente vai aprofundar, até porque tem coisas que são inaceitáveis, a gente precisa realmente se manifestar, né? Nós temos um caso aqui em Chapada muito interessante, e da minha visão trágica, que é o seguinte: um secretário da administração denunciou uma vereadora por supostamente ela ter advogado contra o município. A denúncia não se confirmou nem pelo Ministério Público, nem pela própria Ordem dos Advogados do Brasil. Consideraram que a denúncia era pífia, que não tinha acontecido. Mas, apesar disso, ela foi julgada e condenada à perda do mandato por 9 dos 11 vereadores, 9 vereadores da base.
e de um secretário que vem a público, por meio das redes sociais, por meio dos grupos de WhatsApp, num determinado momento desse processo, em que a vereadora hoje cassada ganhou uma liminar no Tribunal de Justiça, veio a público dizer, não, ganhou uma porque você usou seus apetrechos femininos. Quer dizer, uma situação extremamente desrespeitosa, não só com a vereadora, com todas as mulheres, e contra a própria desembargadora, mulher séria, de carreira já com uma certa idade, que tomou a decisão, né, com base na legislação. E quer dizer, é esse nível de acontecimento, de violência, que a gente precisa realmente combater, porque não é democrático, porque não é justo, porque não é correto, enfim. Priscila, gratíssimo pela sua presença, e já fica o convite para a gente voltar a conversar daqui mais uns dias. A você, um grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com outro assunto tão importante quanto esse. E nós conversamos hoje com Priscila Stella. Um abraço e até a próxima semana, até o próximo programa.